Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Ela nos ensina, nos inspira, nos repreende. E nesse momento, Senhor, pedimos que o Teu Espírito abra os nossos olhos para enxergarmos, abra nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz e que a Sua palavra transforme a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar. Esse texto nos apresenta uma mulher que não é mencionada antes na Bíblia. Aqui é mencionada pela primeira vez, Agar. E o que nós sabemos dela por enquanto é que ela é egípcia, ela é uma escrava, uma serva de Sara e de Abraão, e que o seu nome é Agar. Essas são as três coisas que sabemos dessa mulher através desse primeiro verso, verso 1. Com a história de Agar nessa manhã, meu desejo aqui, das muitas lições que nós vamos encontrar e extrair do texto, que pelo menos uma delas seja relevante para você, pelo menos uma delas. Bom, onde foi que Abraão e Sara encontraram essa escrava? Lembrem-se que Abraão e Sara, eles saem de sua terra, que hoje pertence ao Iraque, e viajaram para a terra de Israel, para Canaã. E onde foi que eles encontraram essa egípcia? Se voltarmos para Gênesis, no capítulo 12, no verso 16, a Bíblia diz assim: Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Você se lembra da história? Abraão e Sara estavam em Canaã, mas eles começaram a passar fome. Então resolveram viajar para o Egito, porque tinha alimento no Egito. Quando estavam chegando, Abraão teve essa ideia terrível de apresentar sua esposa como sua irmã. Ele falou assim: você é muito bonita e esses homens vão ficar interessados em você, e por causa de você eles vão me matar. Então vamos dizer que você é minha irmã, assim eles não vão tirar a minha vida. E quando chegaram no Egito, foi essa a conversa, foi esse o discurso, foi essa a maneira como ele apresentou a si mesmo e a sua esposa, apresentou como irmã. O faraó realmente gostou de Sara, achou ela muito bonita e casou-se com ela. Para casar-se com Sara, ele teve que oferecer presentes para Abraão, como irmão de Sara, né? Irmão. E esse é um costume do Oriente Médio, até hoje. Inclusive no Egito, eles, para se casarem com alguém, os homens precisam pagar o casamento, o dote, né? E eles fazem isso com muitas joias. Então eles têm que dar muita joia, muito ouro, anéis, brincos, colares de ouro, para poder se casar com aquela moça. Então ele visita a família e, para impressionar, ele dá muito ouro para aquela família, para o pai da moça, e assim consegue a aprovação para casar com ela. No Sudão, eles pagam com animais, com vaca, com camelo. Então quando a mulher é muito alta e grande, porque no Sudão eles são muito altos, né? Então quanto mais alta a mulher, mais vacas tem que ser paga para aquela mulher, mais camelo. Então essa é a prática que eles têm até hoje. E agora Abraão e Sara, que estão ali no Egito, vivendo essa realidade, para se casar com Sara, o que o faraó faz? Ele paga
Abraão como irmão de Sara e dá a ele animais e joias e também escravos e escravas. Muito provavelmente foi nesse momento que Agar foi entregue a Abraão e Sara como escrava. Bom, Deus começa a mandar algumas pragas ali para o Egito, para Faraó, porque ele está se casando com uma mulher que é casada. E ele descobre e fica muito irritado com Abraão e manda eles embora. Saiam daqui. E eles vão embora. E levam com eles servos e servas e muito provavelmente a jovem Agar. Assim que Agar se torna escrava, serva de Abraão e Sara. E aqui está a primeira referência que eu quero fazer, a história de Agar. Você pode me ajudar, por gentileza? Não está passando. Obrigado. Agar é arrancada de casa. Ela não se une a Abraão e Sara voluntariamente. Não foi uma escolha dela. Sim, quero me mudar, sair de minha casa, de minha família, e quero morar com esses dois estranhos para o resto da minha vida como escrava. Obviamente que essa não foi uma decisão dela. Ela não teve escolha. Ela foi arrancada de sua casa. Eu não sei se tem alguém aqui ou assistindo pela internet que tenha sido arrancado de seu contexto, arrancado de sua família, arrancado de algum outro contexto familiar, de trabalho. Agar foi arrancada. E no verso 2 diz que, tendo essa serva por nome Agar, Sarai disse a Abrão, verso 2: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Agora, Sara, que queria muito ter um filho, e mais uma vez aqui um contexto, por favor, você pode me ajudar a passar? Contexto do Oriente Médio, não ter filho era uma vergonha, né, para uma mulher. A verdade é que a mulher, até hoje, no Egito, ela encontra a sua identidade como pessoa, como mulher, quando ela tem filhos. Uma família, um casal, quando eles se casam no Egito, é esperado que depois de 1, 2, 3 meses no máximo, eles anunciem que estão esperando um bebezinho. Senão a família começa a pressionar bastante por eles não terem, por ela não estar grávida ainda. E Sara já é uma idosa, sem filhos. Deus prometeu que eles iam ter filhos, seriam pais de uma grande nação, mas até agora nada. E muitos anos se passaram. Eles já estavam na terra de Canaã por mais de 10 anos vivendo ali, e sem o filho da promessa. E nesse momento Sara, ela resolve tomar a situação em suas mãos, o controle dela, e resolver de outra maneira. Você já tentou fazer isso em algum momento na sua vida? Você sabe que tem que deixar Deus guiar, mas você não tem paciência para esperar. E aí você pensa assim: deixa eu resolver isso aqui de uma maneira que eu sei como fazer, vai dar certo. Imagine que você está dirigindo um carro, e a sua vida é esse carro, e você decide que você vai deixar Jesus dirigir a sua vida. Então você deixa Jesus sentar no banco ali do motorista, e ele começa a dirigir.
E qual é o melhor lugar para você sentar no carro quando Jesus está dirigindo? Bom, aí você senta no banco do lado, no passageiro. E aí Jesus está dirigindo ali sua vida, mas você acha que ele está indo muito devagar. Então você estica seu pé ali e tenta pisar no acelerador. Jesus, vamos um pouquinho mais rápido aqui? Está demorando um pouquinho para acontecer aquilo ali que a gente já conversou, que eu estou esperando. Que foi o que Sara fez, né? E talvez nós diríamos, é compreensível, porque eles já estão esperando por essa promessa há muitos anos. E ela põe o pé no acelerador. Ou às vezes Jesus está indo muito rápido com os acontecimentos na sua vida, e você quer que ele vá um pouquinho mais devagar. Então você tenta pisar no freio. Não dá certo sentar ali no banco do lado. Então você vai para o banco de trás. Só que no banco de trás você não alcança o pedal, mas você ainda alcança o volante. E aí Jesus está indo para a direita, mas você sabe que para a direita a estrada não é boa. Jesus, que tal pegar a esquerda? E aí você tenta pôr a sua mão ali e virar para a esquerda. Não dá certo também no banco de trás. Sabe qual é o melhor lugar para eu e você sentarmos quando Jesus está no banco do motorista? É no porta-mala. O melhor lugar é ficar bem distante mesmo e deixar Jesus guiar. Deixa ele guiar. Vai lá para o porta-mala, fica tranquilo, que vai dar tudo certo. E Sara, ela vem com essa ideia para Abraão, que era um costume da época, de oferecer a serva para o seu esposo, e o bebê que essa serva vai ter, na verdade ele vai ser filho da senhora, da esposa, e não da serva. E assim ela acredita que vai resolver o problema dela. A verdade é que Agar, passamos um pouco, isso, perdão. Agar é explorada. Agar foi arrancada de casa, agora Agar, ela é explorada. Não teve consentimento aqui, queridos. Não teve um momento em que Agar pôde dar a opinião dela, dizer assim, sim, eu quero realmente me deitar com um senhor de 86 anos, perdão. Um senhor de 86 anos e quero ter filhos com ele. Não. A verdade é que Agar aqui foi explorada. Uma palavra dura, forte, eu poderia até dizer violentada. Espero que você não fique chocado com isso, porque eu sei que você tem um carinho especial por Abraão. Mas talvez nas milhares de pessoas que estão aqui e assistindo pela internet, talvez tenha pelo menos uma pessoa que já foi explorada, talvez até violentado. Explorado, violentado fisicamente, sexualmente, emocionalmente, financeiramente, tantas formas, né? De sermos explorados, violentados. Agar foi explorada. Então, a Bíblia diz no verso 4, Abraão a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Agar, quando ela percebe que ela está grávida, ela começa a desprezar Sara. Por que será? Acho que não é difícil de imaginar. Bom, primeiro que essa moça foi arrancada de sua casa, agora ela foi explorada. Ninguém perguntou a ela
se ela se interessava, se ela queria se deitar com Abraão. Mas agora que ela tem um filho no seu ventre, a história é outra. Uma coisa é saber que isso pode acontecer, a outra é ter um nenê ali dentro do seu ventre, o seu filho. Para aquelas que são mães vão saber muito melhor do que eu e outros o que isso significa. Agora aquele menino é o filho dela, que não será dela. Imagina a dor dessa mulher. Agora aquele bebezinho que é seu filho, assim que ele nascer, ele não será mais seu, mas será de sua senhora, de Sara. Portanto, ela começa a desprezar Sara, e obviamente Sara também não fica contente com isso, e acontece que ela entra em conflito com Sara. Sara e Agar agora, elas estão em conflito. E mais uma vez, será que tem alguém aqui que está vivendo um conflito no casamento, com filhos, conflito com os pais, com algum familiar, parente, conflito com um colega do trabalho, conflito com um irmão da igreja, irmão de igreja? Sara e Agar estão em conflito. Então, verso 5: disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Uau. Ela foi reclamar com Abraão, e a resposta de Abraão é assim: ela é tua escrava, ela é tua serva, faz com ela o que você quiser. Agar, ela é arrancada de sua casa. Agar, ela é violentada. Ela está em conflito com sua senhora. E agora sua senhora vai dominá-la pela força. Ela agora está subjugada, dominada pela força. Porque Abraão fala assim: ela é tua escrava, você faz com ela o que você quiser com ela. Já pensou? Já pensou estar nessa situação? Você já foi subjugado por alguém? Dominado pela força? Você sabe que não é difícil também de dominar pela força, né? Talvez você se sinta dominado pela força, mas também não é difícil de dominar alguém pela força. E isso acontece até na igreja. Não é difícil não é difícil de encontrar essa realidade. Às vezes por minha experiência já na igreja, meus anos vividos aqui, eu já ganhei o respeito de muitas pessoas. Talvez pela posição que eu exerço, eu consigo dominar pela força decisões que são tomadas na igreja. Muitas vezes porque eu domino pela força, a força da minha influência, a força do meu respeito, da minha autoridade. A gente também domina pela força financeiramente, com nossas finanças. Você sabia que talvez até quando nós ajudamos alguém, às vezes nós dominamos pela força? Você pode pensar, como assim? Às vezes nós enviamos uma doação, mas nós queremos determinar como ela tem que ser utilizada. E nós achamos que, pensando por exemplo numa realidade lá do campo missionário, vou dar um exemplo que é mais próximo da minha realidade. Seja ali no Oriente Médio, seja na África, nós pensamos que nós sabemos o que eles precisam. E aí eu envio um recurso e eu quero que ele seja usado dessa maneira. Mas eu não sei, eu não conheço, eu que estou aqui, não sei qual é a realidade deles lá, o que eles realmente precisam. E a gente acaba dominando pela força. Outra coisa que fazemos é quando nós vamos como missionários para outras terras e achamos que
as pessoas de lá têm que viver o evangelho que é vivido aqui no Brasil. E nós nos esquecemos de que Deus está trabalhando com os povos de todos os lugares desse mundo. Nós temos um termo que é, eu diria até perigoso. Nós dizemos assim, territórios ainda não alcançados. Como assim não alcançados? Como assim? Quer dizer que o Espírito Santo não chegou lá ainda? É porque eles não vivem o evangelho do jeito que eu vivo aqui em Curitiba, que essa terra não foi alcançada ainda? Como assim? Quer dizer que a pregação do evangelho depende agora do missionário? Ou ela depende do Espírito Santo? Regiões não alcançadas. Quer dizer então que Deus não está lá presente, Ele não tem o seu povo lá, não tem os seus. Obviamente que Ele tem. Temos que ser cuidadosos, porque às vezes nós dominamos pela força. Nós chegamos num território, num lugar, e queremos que as pessoas vivam, se vistam, cantem as músicas do jeito que a gente faz aqui no Brasil. E isso é dominar pela força, é subjugar alguém. E tem tantas outras formas de subjugar uma pessoa e dominar pela força, e você sabe do que eu estou falando. Então a Bíblia diz no final do verso 6: Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Olha só que coisa interessante. Agar agora, já arrancada de sua casa, explorada, em conflito com Sara, subjugada, dominada pela força, ela não aguenta mais, ela foge, e ela foge para o deserto, e me parece que ela está voltando para casa, para o Egito, porque ela para numa região que diz que é a região de Sur, e esse território é onde hoje está a península do Sinai, que pertence ao Egito, e que pertencia na época também ao Egito. Então me parece que ela está voltando para casa, voltando para o Egito. Ela para no meio do caminho, junto a uma fonte de águas, está com sede, obviamente, no deserto. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a ela. E eu pergunto a vocês, quem é o anjo do Senhor? Quando a Bíblia fala, o anjo do Senhor, de quem a Bíblia está se referindo? Jesus. Jesus não tinha esse nome na época, ele ganha esse nome depois, quando o anjo vem falar com Maria, mas ele tem muitos outros nomes no Antigo Testamento, e um deles é o anjo do Senhor. Então olha só, a Bíblia está dizendo que, tendo achado Jesus tendo achado Agar, junto a uma fonte de água no deserto, ele disse a ela, Agar, serva de Sarai. Olha que interessante, ele não disse Agar, esposa de Abraão. Sabe que às vezes nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, né? Mas você pode tentar o quanto você quiser, você nunca vai mudar a vontade de Deus. Nunca. A vontade de Deus nunca foi que Agar se deitasse com Abraão e tivesse um filho. Portanto, ele a chama Agar, serva de Sara, e não esposa de Abraão, porque Abraão tem uma esposa, e o nome dela é Sara. E ele pergunta a ela, de onde vens e para onde vais? É óbvio que Jesus sabe de onde ela está vindo e para onde ela está indo, mas, assim como ele faz perguntas para nós, que é para nossa reflexão, aqui é uma pergunta de identidade. A quem você pertence, ou de que povo você pertence, de onde você vem, para onde você está indo. Você sabe que tem se tornado um pouquinho difícil para o meu filho, e vai se tornar difícil para ele responder esse tipo de pergunta, né, daqui a uns anos. Existe um termo em inglês para crianças que nascem fora do país de origem dos pais, e eles chamam de third culture kid, que é uma criança de uma terceira cultura.
porque ele nasceu no Egito, está crescendo no Líbano, os pais são brasileiros. Mas o Levi, meu filho mais velho, não é egípcio, ele não tem a cultura egípcia, mas começa a adquirir parte da cultura libanesa, mas ele também não tem 100% da cultura brasileira presente na vida dele, porque ele nunca morou no Brasil, mas ele tem pais brasileiros, que vai absorvendo a cultura dos pais, claro. Então ele junta, a criança junta todas essas culturas diferentes, brasileira, egípcia, libanesa, e forma uma terceira cultura, e é assim que surgiu esse termo. E portanto essas crianças geralmente têm dificuldade para dizer de onde elas são. Você é da onde? Fica meio difícil de responder. Fala assim, nasci em tal lugar, cresci em outro, meus pais são brasileiros. Eu aproveito essa oportunidade para dizer para o meu filho uma verdade que é verdade na sua vida também. E eu digo assim para ele: filho, a verdade é que você pertence ao reino de Deus, e é para lá que nós estamos indo. E você também, você é brasileiro ou de outra nacionalidade talvez, mas você pertence mesmo ao reino de Deus, e é para lá que nós estamos indo. Bom, Agar respondeu assim: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Estou fugindo. Será que tem alguém aqui fugindo de alguma realidade? Você sabe que morando no Oriente Médio, no campo missionário, eu tenho visto também muitas pessoas fugindo da realidade em que elas vivem no Brasil ou em outros países. Tem muita gente fazendo isso. Tem crescido muito esse movimento de voluntários, né? Voluntários que estão saindo para servir por 1 ano, 2, 3, como voluntários em outros países. E isso é muito bom. Mas tem pessoas que saem para servir como voluntários, mas elas nem vivem o evangelho aqui no país delas. Como viver em outra terra? Ou tem pessoas que estão vivendo um problema aqui no país e usam disso como uma fuga, uma maneira de fugir do problema, fugir da realidade. Querido jovem, se você está pensando em fazer isso, servir como voluntário, esse é um plano lindo, maravilhoso, que a igreja tem também para você, mas que seja pelas razões corretas, e que você viva o discipulado e a vida cristã aqui primeiro, antes de você ir para lá. Então, olha só o que o anjo do Senhor, Jesus, disse para ela no verso 9: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Nossa, que mensagem difícil! Volta para tua senhora e se submeta a ela? Por quê? Por que Jesus pediu isso para ela? Essa mulher está sofrendo tanto. Tem vezes que Jesus ele pede algumas coisas bem difíceis para nós, não é? Você sabe que mesmo com a guerra no Líbano, eu e minha família, nós estamos bem lá, felizes, e voltar para o Egito não foi uma decisão fácil de se tomar. Quando o chamado chegou, as conversas na verdade aconteceram, foi uma decisão muito difícil para nós, e muitas vezes eu perguntei para Deus: por que, Senhor? Onde nós moramos no Líbano é uma universidade, tem um campus bem agradável, com muito verde, muito bom para os nossos filhos, eles têm amigos lá, é muito bom para eles. Nós vamos morar no Cairo. Cairo é uma cidade de 20 milhões de habitantes. 20 milhões. É trânsito para todo lado. É barulho, sujeira. Não é fácil. Nós já moramos lá, eu sei como é. E eu sei que não vai ser fácil para os nossos filhos também. Por isso não foi uma decisão fácil. Mas Deus deu muitas indicações de que deveríamos aceitar esse chamado. E por isso aceitamos. Mas Deus às vezes Ele pede algumas coisas para a gente que não faz sentido, né? Volta, Ele falou para Agar, volta e se submeta a ela. Jesus, Ele quer reconciliação. E Ele sabe que aquele nenê é filho também de Abraão, não é só filho de Agar.
Então ele diz: volta, volta, volta para a sua família. Verso 10: disse-lhe mais o anjo do Senhor: Jesus, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda Jesus: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Agora ela recebe uma bênção agridoce, uma bênção doce, mas também amarga. Doce porque Jesus prometeu fazer do filho dela uma grande nação. Não era só Abraão e Isaac e Sara que receberam essa promessa. A promessa não é só para Isaac. Aquele menino, Ismael, também recebe essa bênção. Vai ser pai de uma grande nação. Mas, agora vem a parte amarga. Mas esses dois vão brigar bastante. E estão brigando até hoje. Esses dois vão brigar muito. Olha a resposta de Agar. Então, verso 13, estamos chegando ao fim. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Ber-Lairoi, entre Cádiz e Bered. Agar se torna a primeira pessoa na Bíblia a nomear a Deus, a dar a Deus um nome. A primeira pessoa na Bíblia. E qual é o nome que ela dá para Deus? O nome que ela dá para Deus é aquele que me vê. Olha só. Essa mulher foi arrancada de sua casa. Ela foi violentada. Essa mulher entrou em conflito com sua serva, com a sua senhora, perdão. Ela foi subjugada, dominada à força. Recebeu uma bênção doce, mas amarga. Não tem ninguém olhando para essa mulher. Faraó apenas a entregou como escrava, arrancou ela de sua família, de sua casa e entregou. Está aqui, ó, Abraão, uma serva para você, uma escrava. O faraó não a viu, não deu nenhuma atenção para ela. Sara não está vendo essa mulher. Apenas entrega para o seu esposo, para um homem de idade, e fala aqui, ó, tenha filhos com ela e o nenezinho vai ser meu filho. Ela engravida, ela começa a desprezar Sara, Sara começa a maltratá-la. Abraão diz para Sara: ela é tua escrava, tua serva, você faz com ela o que você quiser, eu não me importo, você faz o que você quiser com ela. Abraão não está vendo ela, Sara também não, nem o faraó, ninguém, mas tem um que vê. Tem um que vê e que ouve. E foi por isso que deu o nome do filho de Ismael. Ele disse: porque eu ouvi o teu clamor. E por causa disso, essa moça que sofreu tanto, ela olha para o céu e ela dá a Deus um nome. E ela diz: o Deus que me vê, aquele que me vê. Talvez não tenha ninguém te vendo nesse momento na sua vida.
Você sente como ninguém está te enxergando, ninguém está te vendo. Ninguém está vendo a sua dor, ninguém está vendo o seu sofrimento. Ninguém, nem os seus queridos, as pessoas mais próximas a você. Você se sente sozinho. Lembre-se daquele que te vê. Tem um que te vê. Ele vê a sua dor. Ele sabe, Ele conhece. Ele está ouvindo o seu clamor. Ele está vendo a sua aflição. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, o Senhor é aquele que nos vê, aquele que vê a nossa dor, o nosso sofrimento, e que nos traz alívio e paz. Abençoa, Senhor, aquele que nessa manhã está sofrendo muito, aquele que se sente abandonado e sente que não tem ninguém o vendo, o enxergando. Que essa pessoa, Senhor, entenda e acredite pela fé que o Senhor está vendo, que o Senhor se importa, que o Senhor o ama, a ama. E obrigado porque o Senhor nos vê. Em nome de Jesus. Amém.